Nossa videoaula de hoje contará com a história falando sobre o sentimento do liberalismo. Muitas vezes a gente pergunta o que é ser liberal, o que é liberalismo. Então a filosofia ela busca nesse termo mostrar os caminhos necessários para que a gente possa compreender melhor esse estudo aqui na nossa aula. Então nós vamos começar agora o que é o liberalismo. Alguma vez você já ouviu falar em liberalismo? Será que existe uma relação semântica entre liberalismo e liberdade? Nosso objetivo nesta aula é compreender em que consiste essa corrente política denominada liberalismo. Que fatores contribuíram para sua fundação? Qual é o objetivo e quais foram as ideias definidas pelos pensadores liberais? Então vamos lá. Aí eu convido você, antes de tudo, a repassar esse nosso vídeo para os seus colegas, acessando o sininho, recebendo as nossas notificações e inscrevendo no canal. De antemão, podemos afirmar que o liberalismo eram contrários ao absolutismo em inúmeros aspectos. Por quê? Em especial por defender o sistema parlamentarista, ou seja, onde o governo tinha um regime parlamentar, onde o Congresso é que definia as ações diretamente políticas do Estado. A busca por maior participação popular nesse sistema. Então, era um assunto de viés político, sobretudo. Outra ideia surgiu foi com o filósofo John Locke, ou seja, um dos grandes defensores do liberalismo e da propriedade privada, que vocês viram nas aulas de filosofia no Contratualistas. Então a propriedade privada era o meio pelo qual John Locke dizia que o homem ele deveria ter essa propriedade como cunho próprio, ou seja, uma coisa privada. Então vamos seguindo em frente. Meu caro aluno, minha cara aluna, também era do princípio fundamental do liberalismo, ou seja, a não interferência do Estado nos assuntos políticos ou na economia, no modo de defender a questão da independência dos comerciantes particulares. O nome liberalismo, nós podemos perceber que tem a sua origem na noção de liberdade. Noção de liberdade. Sendo assim, existia uma corrente de pensamento, essa corrente de pensamento, ela tinha um respeito às liberdades individuais. Então, o liberalismo era uma corrente que tinha o cunho, o pensamento na liberdade, mas a sua linha de pensamento geral era o respeito às liberdades individuais. Então, conheça agora algumas ideias definidas pelo liberalismo ou pelos liberalistas. É para cada um o direito de não se submeter às leis, de não poder ser preso,
nem detido, nem condenado, nem mesmo maltratado. De nenhuma maneira. Então, o liberalismo, ele apregava, ou melhor, apregoava, que a ideia liberal tinha que ter uma liberdade total do indivíduo. E para cada um, o direito de dizer a sua própria opinião, de escolher seu trabalho e de exercê-lo da forma que bem entender. Está compreendendo aí o sentido do liberalismo. Portanto, até de buscar dela, de ir e vir sem a necessidade de permissões e sem ter que prestar conta de seus motivos ou de seus passos. O homem liberalista, ele não precisa dessas, dizer, eu tenho que ir ali, eu tenho que fazer aquilo, eu vou fazer, vou seguir esse caminho aqui, porque são as ideias próprias, ideias liberais. E para cada um, então, desse direito de reunir-se com outros indivíduos, independente da tomada de posição do governo. Então, vamos dizer o seguinte: para preencher os seus dias e suas horas de maneiras mais condizente com as suas inclinações e as suas fantasias, enfim, o liberalismo é o direito para cada um de influir sobre a administração do governo, seja pela nomeação de todos ou de certos funcionários, seja por representações, petições, reivindicações, as quais a autoridade é a mais ou menos obrigada a levar em consideração. Então, com base assim nesse estudo, nós podemos então dizer que a razão do liberalismo é a liberdade individual de cada pessoa. Então vamos falar agora sobre o fim do regime antigo. Então, nessa aula, eu convido você a manter-se focado nesse pensamento liberalista.